Olá, meu querido! Você já leu sua Bíblia hoje? Já se alimentou do pão do céu? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar um like, comente, seja uma bênção nas mãos do Senhor. 1 de Crônicas 15, o tema é A Arca é levada para Jerusalém. Versículo 2, ele vai dizer assim: Então Davi disse: Somente os levitas poderão carregar a Arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. A arca deveria ser carregada nos ombros. Davi, ele entendeu a lição. E no versículo 4 vai estar falando também o seguinte: reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Quer dizer, existiam as pessoas certas, existiam as pessoas que elas já eram escolhidas para o transporte da arca. Para trazer a arca que representa a presença de Deus, Davi ele vai reunir várias pessoas. Ele vai precisar reunir os levitas, os sacerdotes, que eram pessoas que o Senhor já havia ordenado a Moisés, que eles seriam responsáveis para transportar a arca. Podemos aprender aqui algo muito interessante. Muitas das vezes nós queremos fazer algo para Deus. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas o que eu preciso entender, que não é porque eu decidi fazer algo para o Senhor que vai ser do meu jeito, tem uma forma certa. Davi, ele falou, eu vou construir uma arca, eu vou trazer a arca da aliança. Mas o Senhor disse para ele que essa tarefa não seria para ele, mas que o seu filho precisaria fazer. Davi, então, ele entende de um jeito mais difícil, que teria normas, que teriam formas estabelecidas para o Senhor, de acordo com a lei que foi dada a Moisés. E quando ele age de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, então tem vitória, então consegue trazer a arca da presença do Senhor. E quando essa arca está presente, ela é comemorada. Muitas coisas lindas vai acontecer, porque o Senhor, a presença do Senhor é que estava ali com eles, é isso que era o símbolo da arca. E a palavra vem dizer que Davi vestia um manto de linho, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia colete sacerdotal de linho. Todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas, símbolos e ao toque de liras e de harpa. Então entendemos aqui que todas as vezes para que algo relevante para o reino de Deus que venha a ser feito, nunca nenhum homem vai conseguir fazer sozinho. Davi precisou movimentar todas as pessoas que o Senhor já tinha estabelecido para conseguir cumprir aquele propósito. Nós entendemos que tudo que é relevante vai precisar do corpo de Cristo em movimento. E somente com levitas e sacerdote, guarda das portas, houve sacrifício, teve celebração, foi toda uma multidão, em um só coração, em um só propósito, diante do Senhor, para então atrair a presença. Vamos para Zacarias no capítulo 4? Em Zacarias capítulo 4, o Senhor vai estar dizendo assim: o candelabro de ouro. E olha que coisa interessante, porque logo no início Zacarias começa dizendo assim: depois que o anjo do Senhor falava comigo, tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. E ele me perguntou: o que você vê? O que você está vendo? E o profeta vai descrevendo aquilo que ele vê. Ele vai dizer um candelabro de ouro, um recipiente de azeite, 7 lâmpadas sendo alimentadas por 7 canos, 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. O profeta estava vendo muitas coisas. Zacarias vai falar com o anjo: o que significa isso, meu senhor? E o anjo diz para ele: você não sabe? Não, eu respondi. E agora o anjo vai explicar para ele. E no versículo 6 tem a resposta. Nós vemos o Senhor dizendo que aquela visão era para encorajar Zorobabel. E o Senhor precisava estar encorajando Zorobabel, que era o governador da época, porque estava enfrentando um período difícil, o retorno do cativeiro, as coisas eram escassas, as coisas estavam ainda com tanta dificuldade, mas o Senhor vai dizer uma palavra muito linda. O Senhor vai falar: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zorobabel estava enfrentando uma situação desafiadora naquele momento e, pelo que entendemos aqui, poderia estar ficando desencorajado, desanimado,
desanimado. Mas nós vamos ver, se a gente voltar no capítulo 3, o Senhor encorajando o sumo sacerdote Josué. E agora ele vem falar com Josué, ele vem falar com Zorobabel, porque eram duas pessoas-chave para aquele momento. Versículo 8, o Senhor vai dizer assim, o Senhor diz: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, as suas mãos também terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Versículo 10 tem algo lindo que podemos aprender com esta palavra. Vai dizer, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, algumas versões vai dizer, aqueles que desprezaram o dia dos pequenos começos, terão grande alegria ao verem a pedra principal das mãos de Zorobabel. Então ele me disse, o Senhor vai explicar o que significa. Aquele que despreza os pequenos começos, aqueles que olham, por que pequenos começos? Por que o Senhor falou isso? Porque a construção do templo, que estava fazendo agora a construção do segundo templo, era muito longe, estava muito distante do primeiro templo, que ele era glamouroso, ele era um templo muito luxuoso, o templo de Salomão era algo belíssimo, magnífico. E agora as pessoas vendo a construção, aquelas pessoas que conheceram o primeiro templo, era algo tão pequeno, era algo que parecia tão insignificante, eles estavam olhando assim e não estavam se alegrando, eles não estavam acreditando que poderia ser terminado, mas que o Senhor estava fazendo era algo que iria movimentar toda a nação, era um avivamento que viria sobre a nação, e o Senhor vai estar falando então que os pequenos começos, que se alegrar nos pequenos começos, porque o Deus que deu a mão de Zorobabel, que começou o alicerce, ele ia terminar com a pedra principal. Queridos, esse encontro entre o anjo e o anjo do Senhor que vem falar com Zacarias, nós entendemos e vemos o amor como um discipulador, respondendo perguntas, mostrando, trazendo clareza da visão. E o Senhor, ele é um Deus que ele quer nos ensinar a nos alegrar, acreditar que aquele que começou a pequena obra, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Vamos para João, capítulo 4, no versículo 1, no versículo 1 ao 30, e tem uma coisa muito linda, porque é a conversa de Jesus com uma samaritana. Aqui nesse encontro é tão simbólico. Tudo que vemos aqui é profundo, é transformador. Nós vemos Jesus, ele quebrando aquele paradigma, Jesus rompendo com aquela tradição de ter divisão entre as pessoas. Tudo começa com uma pergunta dos fariseus, eles estão fazendo, porque Jesus está batizando mais discípulos, eles vão estar dizendo que Jesus estava batizando mais do que João, e começa assim num primeiro momento de uma contenda, mas aí entende que Jesus nem responde, Jesus não morde a isca, Jesus nem se importa. Mas quando nós vemos aqui no versículo 3, quando o Senhor ficou sabendo disso, que estava tendo aquela confusão entre os discípulos, saiu da Judeia e voltou outra vez para Galileia. Agora presta atenção, versículo 4, era necessário passar por Samaria, era necessário, tinha algo importante para acontecer naquela cidade. E no versículo 6 ele começa a descrever por que era importante. Havia ali o poço de Jacó, Jesus estava cansado da viagem, sentou na beira do poço, e isso deu por volta do meio-dia. A maioria de nós conhece essa história. Jesus diz assim, era necessário passar por aquele lugar. Começa dizendo que Jesus estava nas terras de Jacó, nessas terras tinha um poço, Jesus estava cansado e ele precisa descansar. Sabe, queridos, nós podemos ver aqui Hebreus 4:12, que vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. O que essa palavra de Hebreus 4:12 tem a ver com João 4? Porque foi exatamente aqui nós vemos essa espada de 2 gumes em atuação. Nós vemos a espada penetrando o coração de uma mulher e separando alma e espírito, juntas e medula, até chegar a um ponto aonde chave que Jesus foi trabalhar. Querido, o Senhor começa fazendo perguntas para aquela mulher, pedindo água, e ele vai se aproximando. Não temos tempo de trabalhar aqui esse texto, mas eu quero que você leia e medite no que o Senhor vai falar com essa mulher, porque chega num ponto que ela vai abrir o coração e o Senhor vai dizer, isso que você falou é verdade. Jesus fala
começa a falar de água, começa a falar das promessas dele, do reino, e ela começa a dizer, mas Senhor, o Senhor não tem nenhum balde, o Senhor não tem corda, o Senhor não tem com quem tirar. Aquela mulher está na dimensão humana, está na dimensão das limitações, uma mulher excluída, uma mulher que não tinha provavelmente amigas, que era um horário que ninguém poderia estar caminhando para ir buscar água porque era sol do meio-dia. Mas chega um ponto que ela vai dizer, Senhor, eu quero essa água, Senhor, eu aceito, Senhor, eu entendo que tem algo diferente no Senhor. E ele vai dizer, então busca teu marido. Todas as vezes que o Senhor faz uma promessa, ele vai dizer, vai chamar a tua família, vai chamar aqueles que caminham contigo. E aí, queridos, nós vamos entender, nós vamos ver que aquela mulher que excluída, aquela mulher que as pessoas nem se importavam, nós vamos ver os discípulos de Jesus chegando e olhando e em choque, como você está conversando com uma samaritana, o que ele está falando. E aquela mulher então, ela nem se importa mais com o que as pessoas pensam, que as pessoas acham, ela deixa o cântaro, ela esquece o que ela foi buscar, ela volta correndo para a cidade e ela vai anunciar, agora eu encontrei o homem que ministrou sobre mim, que falou a minha vida, eu encontrei um homem que saciou a minha sede. E aquela mulher excluída, aquela mulher que ninguém se importava, ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor e toda uma cidade foi alcançada. Ah, queridos, que o Espírito do Senhor ministre ao seu coração nesta manhã, nesse dia. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa palavra, mas o verso 36 tem algo chave, porque o Jesus vai dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Que essa seja a nossa fome da Igreja do Deus Vivo, seja um instrumento nas mãos do Senhor.